Muito boa noite! Graças a Deus, estamos aí em mais uma semana que se inicia e com esperança, com fé de que dias melhores virão. Estou muito animada, muito contente com as maratonas de lives que temos feito. E nessa semana vai ser um especial para as mulheres que desejam ser mais excelentes, mais sábias. E a minha convidada de hoje já chegou. Ela é Master Coach, é esposa, é mãe, é diretora da Febracis Rio. E eu tô muito feliz que ela aceitou meu convite. Deixa eu chamar logo aqui para o nosso bate-papo a Renata André. Um beijo aí para Ana Cristina Gouveia, para a Souza Guiara. Ê, tudo E bem? aí, tudo bom, Dani? Tudo! Nossa, eu Achei tô que você tão fosse começar feliz. cantando. Pois é, eu até pensei de começar cantando, só que como eu ainda não tô tocando, eu tô em processo de aprendizado, aí eu não cantei, mas quem sabe eu faço uma capela até o final da live. Que delícia! Lembro bem do nosso abraço lá no Método CIS, que a gente É tirou a verdade. foto e falou, salva aí. Foi mesmo. E eu tava te falando, né, que no primeiro método CIS em 2017, que foi quando eu te conheci, eu me identifiquei demais contigo. E aí nesse agora foi que a gente teve mais aproximação. Então, eu tô muito contente com isso e tenho certeza que é a conexão do céu mesmo. Eu Olha já só dobrei como meu é que joelho e tem. falei, Deus, não sou eu não, é o teu Espírito Santo, eu só sou um É instrumento. assim, é assim que é bom. Olha a quantidade de homens que estão entrando. Até o Jairo Bonfim entrou aqui que eu vi. Um Que beijo pro Jairo bacana. Bonfim. Jairo, eu quero fazer uma live contigo, hein? Ok, você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Sim, qualquer coisa que der problema aqui, eu vou igual ao Natinho, né? A gente vai procurando sinal. É, vai. Eu tô bem Porque pertinho com do essa série, roteador. tá todo mundo fazendo live e às vezes tá ficando instável, enfim, mas vai dar certo. É verdade. Eu queria começar, antes da gente entrar mesmo no tema da nossa live, eu acho que seria muito legal você contar um trecho do seu testemunho com a Febracis e com o seu esposo, porque foi por meio do seu profissionalismo que o seu esposo deu uma guinada na vida dele. Eu lembro que esse testemunho me impactou demais. Legal. Bom, então, primeiro agradecer, né? Agradecer a Deus por ter providenciado esse nosso encontro, agradecer a você também pelo convite, por essa oportunidade de estar desenvolvendo aqui o meu contribuir, né? Então vamos lá. Lá na Febracis, né, que é a nossa empresa, a gente Sim, tem como missão duas palavras: crescer e contribuir. Então, sim. crescer no sentido de nos desenvolvermos, né, seja buscando. Deu uma travada. Quando você falou crescer e contribuir, travou para mim aqui. Não sei se para eles também. Gente, vai dando feedback aí para a gente, tá? Se estiver travando, se o som estiver baixo, alto, alguma coisa, vai dando feedback para a gente aí, por favor. Bom, então vamos lá. Eu estava falando que na Febracis a nossa missão se resume basicamente em crescer e contribuir. Então, nós temos muitos cursos para desenvolver, né, o crescimento das pessoas, mas para a gente é fundamental contribuir. Então, estar hoje Sim, aqui é reflexo da minha missão enquanto profissional, de crescer, né, porque eu cresço conforme eu vou aqui interagindo com você, eu estou crescendo também e, ao mesmo tempo, contribuindo aquilo que eu tenho e estou aí ofertando para vocês. Eu preparei um conteúdo exclusivo para você, viu, Dani?
para o seu Oba! público, para o nosso público aqui. Tem um conteúdo exclusivo aqui para vocês sobre esse tema. Que E assim, lindo. eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitos de vocês. Bom, vamos lá. Minha formação é em pedagogia, sou psicopedagoga. Eu vi que você também é, né? Sério? Aham, que legal. A minha bagagem é na psicopedagogia e depois fiz também terapia familiar sistêmica. E na época eu estava trabalhando em escola, né? Antes de vir para a Febracis, eu estava trabalhando em escola. E eu sempre dizia que quando os meus filhos saíssem da escola, eu também sairia, porque infelizmente o salário de professor não é bom, né? E assim, para os meus planos, ele não me satisfazia. Então, apesar de ser muito realizada na profissão como professora, eu era professora de Fundamental 1, também já fui de educação infantil. A bolsa indireta, né, dos meus filhos era muito boa. Então, assim, o meu salário, no geral, ele era bom. Mas conforme eu fui deixando de usufruir da bolsa de estudos dos meus filhos, Sim. começou a ser complicado receber um salário que não pagava, enfim, nem a faculdade da minha filha. Isso fez com que eu buscasse outras coisas, outras oportunidades. E fui fazer um MBA em Gestão e Liderança de Pessoas, e lá eu descobri a matéria sobre coaching. E quando Uhum. eu descobri o coaching, ele tem muito a ver, por isso que você gosta bastante. Porque ele Aham. tem muito a ver com a psicopedagogia. É muito assim, Muito. vai bem na Muito. linha. E como eu já tinha feito a terapia familiar sistêmica, a nossa linha aqui da Febricis, do coaching integral sistêmico, ele casou muito bem. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei apaixonada. Eu fui para a internet, cheguei num dos vídeos do Paulo Vieira, que é o presidente da Febracis, Sim. e, e assim, foi de Deus. Aqui eu posso falar abertamente, assim, poucas vezes eu me lembro de ter ouvido a voz de Deus, assim, audível mesmo, sabe? E Deus falou para mim, sem eu conhecer Febracis, sem eu conhecer nada, Deus falou que a gente iria abrir uma Febracis, eu e o meu marido. Eu ainda brinquei na época Meu com Deus, ainda Deus. falei assim, Deus, você tem certeza? Tipo, eu e o meu marido num negócio. Mas Deus foi muito claro que era para ser eu e ele, né? E aí Uau. eu coloquei isso em oração, na época a gente não tinha um dinheiro guardado, nada, e coloquei em oração e comecei a ver os vídeos, comecei a encaminhar para o meu marido. Depois de 7 a 8 meses, virou a chave para ele. Nessa época, meu marido era um grande empresário da Vale, estava trabalhando em Minas, a gente estava meio que vivendo até separado por conta dos meus filhos, a gente não conseguiu mudar, e aí Meu acabou Deus. sendo uma opção. Isso. E aí, assim, a gente, né, depois de 8 meses, virou a chave para o meu marido e a gente foi no Método CIS, nesse curso que você fez, que a gente se encontrou lá. E lá Deus falou a mesma coisa para ele, falou que nós iríamos vir para a Febracis, né? E aí, desde então, a gente vem fazendo a nossa trajetória e hoje a gente está aí à frente desse grande negócio, já com 4 unidades. Então, assim, é incrível, é um projeto de Deus. A gente vê que muitas vezes ali a gente sente até, apesar da gente não falar abertamente, né, da palavra, não ter a liberdade como a gente tem numa igreja, mas eu vejo o mover de Deus em tudo que a gente faz, sabe? Então, assim, é incrível. Não, e de Era isso que você queria fato, saber? Se é deixar, fica a live porque toda só do meu fica, testemunho. o Instagram tem que liberar mais tempo pra gente. E quando vai dando uma hora, ele começa a encerrar. O que eu acho maravilhoso é que, assim, a cada método CIS a gente vê o sobrenatural de Deus por meio da ciência. E para gente que quer dedicar a profissão ao Senhor, que tem esse olhar, essa é a junção perfeita. E eu vejo que algumas pessoas ainda têm resistência quando a gente fala coach, porque elas compram uma ideia fechada de algo que está banalizado num outro público, numa outra ramificação. E eu sempre falo a mesma coisa para quem eu vou abordar pela primeira vez. Olha, não tira suas conclusões de forma precipitada. Vai e analisa, porque lá o trabalho é sério, é totalmente diferente. Uhum. E eu tenho experimentado mudanças assim absurdas na minha vida, várias situações que eu enfrentei, tenho enfrentado que o feedback da minha psicoterapeuta é: você está vivendo inteligência emocional em plenitude. Que legal. E assim, porque ela sabe de toda
toda a dinâmica. Então eu tenho assim plena consciência de que é o método CIS na minha vida, todo aprendizado, todo treinamento que eu passei em 2017, depois eu fui em 2018 no fator de enriquecimento e ano passado, não, esse ano eu fui de novo no método CIS. Então, e nesse ano agora eu decidi que todo ano eu vou. Eu Agora faço também. Eu faço todo ano, só todo não faço ano, aqui. E todo ano. O Paulo acabou de fazer uma live e acabou de lançar um novo produto, que é o CIS at Home. Então você vai poder fazer em casa. Ele lançou Caraca, agora. Vai dar mais detalhes quinta-feira. Então é um novo produto para a família. É muito bem bom. interessante também. Muito bom, mas eu fico muito feliz por saber que vocês tiveram esse testemunho, assim, é lindo ver o agir de Deus mesmo. Que legal, gente. Está Mas cheio de gente conhecida aqui, ó. Renata, um muita beijo gente, né? grande. Que bacana, gente. Muito Luiz, legal. que carinho, gente. Gratidão aí por vocês estarem aí. Convida as pessoas para estarem aqui com a gente, que olha, tem conteúdo exclusivo para vocês. Esse É ninguém viu. verdade. Tem muita gente também lá da igreja, tá me dando aqui a paz, o Luiz, a Ana, o Cristiano. Eu vi muita gente aqui lá da igreja também, a Sucena Maria. Eu tenho certeza que até o final da live a gente vai estar aqui assim, pipocando. E eu tô Bom. achando super legal que tá cheio de homem aqui, gente. Os homens estão curiosos para saber o que que vai ter nesse universo cor-de-rosa dessa semana. Olha, os maridos costumam adorar quando eu estou fazendo atendimento de coaching com as Ah, mulheres, porque eu já falo logo aquela frase que o Paulo Vieira diz, sabe, dos 6 dias, do desafio dos 6 dias. Conhece esse? acho que não. Fala aí para eu saber. Eu falo logo para as mulheres, eu falo assim, gente, quer resolver o problema do seu casamento? Aceita o desafio dos 6 dias consecutivos. A Ah, cara da Dani. e aí, qual é? Quero aprender essa senha. Ah, é o desafio de namoro por 6 dias consecutivos. Ah, tá. Ótimo. Achei que era o do silêncio. Marido, chama as mulheres para assistir aqui que vocês vão gostar. Muito bom, muito bom. Ah, o Mas Paulo fala então, isso lá. Você não dormiu nessa hora. eu acho que eu devo ter que Não, beber água. tô brincando. Nem Não, sempre ele fala, não, mas ele costuma dizer isso. Que do mesmo jeito, aí a gente fica buscando interpretação, né? Do mesmo jeito que Deus criou o mundo em 7 dias, né? Foram 6 e no sétimo ele descansou, então deve ter se inspirado daí. é mole. Esse Paulo é terrível. De bom. Mas vamos lá, Dani. Assim, Vamos. você colocou, né, duas pautas. O cenário da mulher que vai para o mercado de trabalho, que tem casa, filhos, esposa, ministério, como equilibrar tudo isso. E você Sim, também trouxe a outra pauta, que é a mulher que parou na vida porque ela está em casa, se limitando às tarefas de casa, não é isso? isso. E aí, assim, pensando nesses dois cenários que você trouxe, eu destaquei 4 pontos, assim, 4 frases. Eu tenho um estilo meio didático, né? Porque eu sou professora na veia. Ah, E tudo aí eu não bem. sei se o teu público está acostumado, mas, pessoal, seria bacana Aham. ter um caderno. Pode ter certeza que eles estão mais do que acostumados, porque eu também sou toda trabalhada em tópicos. Ah, que bom. Então, olha só, pessoal, se você tiver com um caderno e uma caneta aí, eu aconselho você agora a anotar algumas coisas que a gente vai estar falando aqui. E eu não sei se você quer fazer alguma pergunta ou se eu já entro no tema. Segue aí, Dani. Não, pode entrar, só para o pessoal se situar. Eu enviei para Renata o seguinte assunto: dois extremos que a gente vê as mulheres vivendo. Um extremo é a mulher que se dedica muito à profissão e não consegue fazer uma boa gestão do papel de mulher, mãe, esposa do lar ali, dona da casa. Então ela acaba focando muito no profissional e não faz uma boa gestão desses outros papéis. E o outro extremo é a mulher que mergulha fundo no papel de dona de casa, mãe,
e anula sua vida profissional. Ela está cheia de talentos, cheia de dons, podendo fazer seu dinheiro para contribuir com o marido e também para ter seus ganhos, enfim. E ela vai para um outro extremo. Então, Renata vai começar falando aí sobre essa proposta, esses dois extremos. Vai começar sobre a super profissional que não E equilibra. os homens que estão aí podem embarcar nessa também, né? Podem mandar perguntas aí se vocês quiserem, viu? Fiquem à vontade. Aí também cabe o cenário para ele, né? Bom, mas vamos lá. Primeiro tópico que eu, né, assim, eu primeiro já falei de mim, é só para trazer mais alguns dados aqui. Eu me considero filha de Deus, né? Porque até antes de aceitar, nós somos criaturas, então eu me considero filha de Deus já há praticamente 30 anos, então a minha jornada aí com Deus já tem uma caminhada bem legal. Sou esposa do José André há 25. Oi, travou um pouquinho. Sou, Vai. sou esposa do José André há 25 anos. Sou mãe da Manuela, tá? Que também já tem. Eu Voltei. não sei se está travando. Quando trava para você, será que eu fico travada para você? Fica. Parou tudo aqui para mim, mas agora voltou. Letícia, Lorena, vem pessoal, que legal que vocês estão aí, viu? Então, estou falando aqui de mim, mais de 30 anos, né? Já como filha de Deus, sou casada há 25 anos, sou mãe da Manuela e do Guilherme, já adultos. Sou pedagoga, já falei aí da minha parte profissional. Então, o primeiro ponto, né? Quando a Dani traz essa questão da mulher sábia no meio profissional, né? Eu não parei minha vida, apesar de ter sido mãe aos 21 anos, eu não deixei de fazer não deixei de estudar. Então, eu fiz a minha faculdade. Depois veio o Guilherme, né? Eu mudei o curso de faculdade. Eu comecei fazendo uma faculdade, depois acabei mudando. Mas eu casei. Então, esse meu lado profissional, ele não parou porque eu constituí uma família, né? Tem Certo. pessoas que primeiro vão para a família, o que meus pais sempre falaram, né? Primeiro conquista a sua independência profissional, depois você constitui a sua família. Esse Uhum. pode ser o natural para muita gente. Para mim já não foi. Eu já constituí a minha família e, ao mesmo tempo, eu fui também traçando a minha trajetória profissional. No início, eu tinha um ideal de ir para o meio empresarial, coisa que eu hoje estou realizada. Mas, na época, Sim. eu acabei mudando um pouquinho o rumo da minha carreira, né? E aí eu estava fazendo economia, e aí como a gente sempre teve como sonho ter filhos cedo, eu acabei optando por trocar de curso, só para vocês entenderem um pouquinho melhor os pontos que eu vou trazer agora para vocês. Então, eu acabei optando por mudar o curso para poder ficar mais perto dos meus filhos. Foi quando eu saí da economia e mudei para pedagogia. Uhum. E depois eu fui fazendo especializações e aí acabou que para poder conjuminar isso tudo na minha cabeça lá, né? Eu nunca tive muita ajuda de pai, enfim, da família, então era eu mesma e a minha família. E aí, Uhum. para organizar isso tudo, eu optei, né, por mudar o curso e acabei começando, o meu primeiro emprego foi como professora. Então, eu trabalhava no lugar em que os meus filhos estudavam. Isso facilitou muito também para mim nessa dinâmica, porque eu ia com eles para É. a escola, eu sabia tudo que estava acontecendo e eu voltava depois com eles. Conforme eles foram crescendo, então foi opção acompanhar o desenvolvimento deles e a minha trajetória profissional foi caminhando junto com a dos meus filhos. Eu trabalhava meio período, então isso me ajudou também a organizar as coisas de casa, a organizar as coisas para marido. Agora, depois, conforme eles foram crescendo, e daí a minha dedicação para o profissional foi ganhando mais força. E quando eles saíram da escola, eu falei, bom, e agora eu acho que eu vou voltar para a minha origem lá, para quando eu comecei
A economia, eu quero esse meio empresarial, eu quero esse lado empreendedor, cada um já, Uhum. né, encaminhado aí profissionalmente. E aí foi quando a gente entrou para esse meio empresarial. Mas isso é a minha trajetória, né? Aham. Eu depois a minha situação financeira melhorou, então eu também tive sempre secretárias que podiam me ajudar na questão da casa, então a organizar isso tudo. Agora, também tive épocas de ficar, até quando a Manuela nasceu, eu não tinha ainda profissão. Eu fiquei um ano do lar completamente, né? Sim. E eu, como lido muito com famílias, eu vejo que existem muitas famílias em que as pessoas não têm a sua própria profissão, assim, fora, que a profissão é a casa, é cuidar. E aí Uhum. eu vou trazer alguns pontos para a gente refletir, porque, Dani, eu acredito que não tem certo e não tem errado. Tem Sim. opções, cada um tem a sua opção. O que está errado é você querer algo e não colocar aquilo em prática e viver uma outra vida que não é a vida que você gostaria de viver. E aí entra o coaching para ajudar a Sim. gente a realizar os nossos sonhos. E você, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, da sua trajetória Sim. profissional. A minha trajetória profissional foi muito interessante porque eu passei por esse momento em que eu tive esse choque, né, de realidade do que eu estou fazendo aqui. Eu me formei e logo que eu me formei eu entrei na pós. E eu estava bem novinha, com 24 anos eu já estava pós-graduada. E aí o que acontece? Eu botei uma meta de trabalhar no educacional de alguma editora evangélica, para que eu pudesse gerar o meu trabalho em favor do reino, em favor da educação cristã. Eu não queria trabalhar em escola. Eu já tinha Olha, isso muito claro. Eu tive uma influência muito forte da minha mãe, porque minha mãe sempre trabalhou com a parte de gestão, vendas, público, então ela fez Grupo Friedman. Lembra do Grupo Friedman? Já ouviu sim, sim, falar? sim. Na década de 80, eles é que lideravam a questão do coaching. E minha Legal. mãe fez nessa época. Então eu já era para mim uma linguagem muito familiar. Então, quando eu fui fazer estágio no ambiente escolar, eu decidi, eu falei, isso não é para mim. Não, não tá legal, não quero passar meus dias trancada numa escola e tendo que ensinar carnaval quando abre o ano, folclore quando chega em agosto, São João em julho, né? Coelho da Páscoa em abril, Papai Noel no Natal. Falei, não, não fui ungida para isso e eu também não vou conseguir sozinha mudar toda uma cultura. Então, vou ter que ir para um outro caminho. Aí eu entrei, meu primeiro emprego de carteira assinada foi na editora Central Gospel, e a porta de entrada, para quem nunca tinha trabalhado antes, era o call center ou recepção, né? E aí eu fui para o call center. E você imagina o choque, eu pós-graduada trabalhando no call center. Então, assim, era muito complicado porque a minha mente estava totalmente estimulada, a questão de processo ensino-aprendizagem, liberdade do pensamento, né? Sim. Autonomia no aprendizado, e de repente eu tinha que me enquadrar num projeto totalmente mecanicista, num modelo totalmente mecanicista, né? Sem margem para flexibilização, diálogo, ponderação. É isso e acabou. Então aquilo começou a me confrontar demais. Eu comecei a orar, Senhor, eu preciso logo ir para o setor de educação, não sei como que isso vai acontecer. Aí Deus permitiu que eu fosse para um outro setor. Eu fui ser secretária na gerência administrativa. Então eu tinha acesso a toda a empresa, todo mundo passava pela minha mesa para chegar na Aham. minha gerente. A experiência foi muito boa para desenvolver essa questão de uma visão macro, uma visão holística. Só que o que aconteceu? Quando eu estava lá sentada na minha mesa, muitas vezes eu via os pastores, os cantores passando no corredor, porque iam na editora, porque iam na gravadora. E aquilo começou a me maltratar, porque eu pensava assim: eu não quero estar sentada aqui. Eu quero estar ali lançando meu livro, eu quero estar ali lançando meu CD, eu Que quero legal. estar ministrando na conferência, eu não quero estar aqui sentada, eu não fui ungida para isso.
Mas eu fui levando, porque eu entendi que tinha um tempo de Deus. Eu sei que eu contribuí muito. Bacana. E eu criei um vínculo muito legal com a minha gerente, com a Lívia. Aham. Fiz uma amizade muito boa. Quando foi um dia, o que que começou a acontecer? O meu horário era o contrário do horário do Pablo. E a gente começou, recém-casado, a não se encontrar em casa. E aquilo me afligiu mais ainda. Então eu tomei coragem e conversei com a Lívia e falei: olha, eu amo você, eu sei que eu estou sendo uma bênção na sua vida, eu tenho prazer de fazer isso, mas eu preciso ir embora. Porque eu tô com medo de o meu casamento acabar. Porque eu não encontro meu marido em casa. Quando eu saí, eu também tinha dentro de mim já essa resposta de meu propósito é outro, não Uhum. era estar ali. Mas eu fiquei 6 meses contribuindo gratuitamente para minha igreja. Comecei a trabalhar na igreja, eu ia para lá e fazia todo o trabalho pedagógico da igreja sem receber nenhum tipo de remuneração. E aí, quando deu 6 meses, o Pablo foi e me questionou, falou assim: Dani, eu preciso que você me ajude. Ou a igreja vai te reconhecer, ou você vai ter que voltar a trabalhar. E aí eu lembro que eu orei, eu falei: Senhor, é o seguinte, o Senhor colocou no meu coração que eu deveria estar integral na tua obra. Olha. Então, se foi mesmo o Senhor que me chamou para esse tempo, eu vou conseguir que a igreja me remunere. E assim foi. Eu conversei com a minha mãe, que era minha pastora local na época, hoje somos eu e o Pablo, ela está morando em Orlando. E aí ela submeteu isso ao conselho fiscal e a aprovação veio. Então, eu comecei a trabalhar, o salário não era alto, mas a satisfação de estar no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa, foi me dando assim tanta força. Que E bacana. hoje já se passaram 8 anos que isso aconteceu. Não, peraí, Uau. foi 2012. 8 anos que isso aconteceu. E quando eu olho para trás, eu vejo que a melhor coisa que eu fiz foi ter rompido. Não só andou a parte profissional nesse sentido, como a parte ministerial. E aí, com isso, veio também a parte musical, né? Eu lancei nesse ínterim, eu lancei o primeiro CD com a igreja. Agora eu estou em processo de gravação do meu EP. Ah, que E bom. vou lançar o meu curso também. Então, Pronto. tudo está acontecendo. Pronto. E é muito importante você estar trazendo a sua história, porque a gente vai costurando com o que a gente quer passar aqui para as pessoas, né? Então, Sim, vamos lá. é verdade. Hã? Não, estou usando aqui. Ó, o filho. A mulher que tem que Ah, administrar tudo. tem. No Aí meio da fica perguntando live. onde é que está o adaptador. Muito bom. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu quero pedir até permissão aqui para Dani. Posso falar a verdade? Nada mais que a Pode, verdade? Certeza pode, disso? pode, Vocês estão absoluta e preparados, concreta. pessoal, para ouvir a verdade? Bom, a verdade que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a mulher sábia, ela é imperfeita. Aí você vai falar assim, mas como não? A mulher sábia, ela é perfeita. Eu vou te dizer o que eu penso, e se eu estiver errada, eu sou imperfeita. Você, por favor, pastora, me corrige. Mas o que eu tenho entendido em Deus, que perfeito só Ele. E como eu não sou Deus, eu não sou perfeita. E quando eu entendo que eu sou falha, que se você entender que você é falho, que você vai errar, que você é imperfeito, o fardo fica leve. Tudo fica mais leve. Porque acaba Sim. aquela autocobrança que aprisiona as pessoas. Então, o primeiro ponto que eu coloquei e que foi assim uma virada de chave na minha vida quando eu entendi e saí daquela coisa do perfeccionismo, a primeira Uhum, coisa é a mulher sábia, ela é imperfeita. Ela erra. E isso é humildade, né, Dani? Assim, porque se sim. eu acho que eu já sei tudo, se eu já.
né? Eu não, eu vou até usar outra pessoa. Se a pessoa acha que ela já sabe tudo, que ela é perfeita e que ela é dona da verdade, que tudo dela é maravilhoso, isso é arrogância, isso é Uhum, prepotência. E eu creio que uhum, isso não são qualidades que vêm de Deus. Então, por que eu estou te dizendo isso? E porque eu pedi permissão para poder falar, né? Com humildade, como diz a Camila, a esposa do Paulo Vieira, com humildade e verdade. Nós somos imperfeitos, né? Já na origem do homem já aparece a imperfeição. Então, quando a gente aceita que a gente é imperfeito, a gente pode buscar o processo de aperfeiçoamento em Deus. Aí sim, a gente consegue, nessa postura, ser moldado por Deus. Então, que a gente não queira ser Deus, mas que a gente entenda que nós somos falhos, sim. E aí, para isso, eu tenho até um livro que nem é um livro secular, ou seja, não é cristão, mas é um livro incrível, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. sim, E entender que nós somos imperfeitos, isso é o primeiro passo para que a gente consiga uma vida extraordinária, que a gente consiga ter essa sabedoria para lidar com todas as coisas do nosso dia a dia. Porque você vai errar, vai ter um dia que você não vai dar conta de esqueceu de fazer mercado, pode acontecer de ter um dia que você esqueceu de dar conta da tarefa do teu filho, você vai errar. E isso é humano, isso é que você não ache que você é menos qualificada porque você erra. Porque errar sim. é comum para todo mundo. Então não adianta achar que a gente não vai errar, porque o que você está aqui, Deu uma travada para travou, mim, se deu para você, travou me de novo, mas fale. voltou. Tá. Aceitar que nós erramos é sinal de humildade. E eu Agora, a posso fazer questão, uma sempre, colocação fica à só, vontade. tá? Só para poder realmente linkar com a tua fala. Quando errar, não tenha vergonha de pedir perdão porque errou. Porque tem tanta gente que erra e não tem coragem de pedir desculpas, perdão, porque acha, não, eu sou autoridade, né? Então eu não vou pedir perdão para os meus filhos, no caso de quem tem filhos, ou então para os meus liderados, ou para as minhas ovelhas, ou então não vou pedir perdão para o meu esposo, para ele não achar que eu estou me rebaixando e não ficar com crise de machismo. Então tem essas viagens e isso é horrível, porque na verdade quem consegue pedir perdão é o mais nobre da cena, né? Pedir desculpas, reconhecer. Certeza. Pois é, então, dentro desse tópico, que a mulher sábia, 3 pontinhos, ela é imperfeita, eu destaco o primeiro ponto é isso. A gente vai errar, ou seja, a mulher sábia, ela erra, tá? E isso é sinal de humildade. E se você erra, aí tem a coragem de ser imperfeito. Ai, tá travando. A coragem de ser É. imperfeito, escreve aí, eu erro. Eu vou começar já, eu erro. Eu erro. E se você estava na expectativa de encontrar uma pessoa que fosse falar para você que ela é perfeita, eu não quero esse lugar. Então, eu já digo para você, eu tenho muitos ganhos, sim, mas eu erro. Então, coloca aí, eu erro também. Tenha humildade para colocar que você erra. Aí, a pastora Daniela Pode já botar colocou eu erro também. muito. Mas a questão não é o errar. Segundo ponto desse tópico é aprender com os erros. É. Porque é ok que eu erro e eu até rio dos meus erros, mas desde que eu cheguei e falei, caramba, aí ó, queimei, e é verdade, marido, não fiz isso, e é verdade, caramba, gente, olha, era para ter mandado tal e-mail e não mandei. Mas o que faz a gente, né, buscar essa sabedoria que vem de Deus é quando a gente olha para os erros e a gente aprende com eles. Então, eu creio que a mulher sábia, né, no profissional, ela erra sim, mas ela aprende com os erros. Então, escreve aí que você também aprende com os erros, tira aprendizado. E quando você tira aprendizado, e aí sim, né, a gente consegue evoluir em patamares cada vez maiores e a gente consegue fazer com que a nossa vida prospere. Quando a gente aprende com os nossos erros. Terceiro tópico é o que você falou. A gente tem que se perdoar. Porque não adianta você errar, aprender com os erros, mas você deixar que aquilo lá fique ruminando na mente. Ai, eu não devia ter errado. Ai, mas por que eu errei?
Ai, que não sei o quê, mas eu não podia. Ai, olha, eu, uma mulher de Deus, eu ainda cometendo esse erro. Ei, lembre-se sempre disso. Você é falho, isso é humildade. Perfeito só Deus. Se perdoa, porque se Jesus já nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoar? Então, isso para mim é muito forte, sabe? Quando eu vejo uma situação, quando eu lá atrás eu olhava para uma situação e eu via falta de perdão, era como se eu estivesse crucificando Jesus de novo, ou inutilizando todo o sacrifício dele na cruz. Se ele morreu por nos perdoar, quem sou eu para inutilizar o sacrifício de Jesus e não me perdoar? Então, em Deus, que a gente primeiro se perdoe e também tem essa capacidade de perdoar os outros. Sim, E em quarto lugar, a mulher sábia, ela ama, né? E é esse amor, né, que é o maior de todos os dons. Então, quando a gente tem verdadeiramente amor, quando a gente é cheio, pleno de amor, a gente consegue olhar para os nossos erros com amor. A gente consegue tirar aprendizado porque a gente tem amor. E a gente consegue perdoar porque a gente tem amor. Então, entenda que sim. esse amor não é um amor natural, mas ele é um amor sobrenatural. É um amor que excede todo entendimento. Você pode É olhar verdade. para o erro e falar assim: caramba, mas Renata, você não sabe, esse erro foi cabeludo. Mas não interessa, você tem um amor dentro de você, que é o amor em Deus. Né? Então, assim, que você olhe para você com amor e entenda que você não é perfeito, que você é imperfeito, sim. E é exatamente essa humildade, essa busca pela sabedoria que faz com que a gente dê conta de todas as coisas. Sim. Fez sentido? Falei alguma besteira? Me corrija. Eu sou Não, imperfeita. nenhuma Por besteira, favor, muito pelo humildade. Eu não tenho contrário. título de pastora. Eu falei para ela, Daniele, pastora Daniele, conheci como Daniele. Eu não sou pastora, você sabe disso. Pelo menos eu não tenho título, né? Porque Isso que eu ia falar, você não tem o título, mas que Deus tem te levantado para guiar um povo por meio da Febracis, isso é fato. Ah, não só pelo glória a meio da Deus. Febracis, mas eu tenho desenvolvido projetos que meu coração estava ardendo também, como eu comecei a compartilhar com você. Que Bom, bom. segundo ponto, continua ou quer falar mais um pouco? Pode, não, pode continuar. Segundo ponto, pessoal, a mulher sábia, 3 pontinhos, ela se valoriza. Você não vai dar conta de fazer nada, seja você mulher ou homem, os homens que estão aqui, se você não se valorizar, É, tá? Assim, a valorização é muito importante. Tem um ensinamento nosso que eu costumo sempre falar para as pessoas: o mundo é um reflexo de como a gente age com a gente mesmo. Eu entendo que Deus já liberou todas as bênçãos sobre a nossa vida, Ele já nos capacitou com tudo. E o que a gente ainda não conquistou é por conta da gente, não dele, né? sim. Ai, Então, olha, eu vou te falar, se essa chave virar na cabeça de todo mundo, não tem mais ninguém assim triste na Terra, né? não é Você me entendeu? assim, Frustrado, não sei, não realizado, enfim. né? Todo Nós mundo somos tem que entender isso, gente. o A mundo ele é um culpa. reflexo do que a gente faz com a gente mesmo. Então, a gente vê assim, ah, mas fulano não me trata bem. Aí eu te pergunto, você se trata bem? Ah, porque ninguém cuida de mim. E você cuida de você? Porque a gente tem um senso comum de que, assim como a gente age com o outro, né, a gente recebe. Ok, isso é Uhum, uma verdade. Mas eu quero ampliar esse conceito para você e dizer que não basta só você fazer com o outro, você tem que fazer primeiramente com você, porque na Bíblia diz o quê? Amar ao próximo como a si a mesmo. ti. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me amar. E eu quero perguntar para você nessa noite: você tem se amado? Tudo aquilo que você se queixa que não acontece na sua vida, olha primeiro para dentro. Você faz com você? As pessoas não demonstram amor por mim. Eu dou tanto amor para as pessoas e eu não recebo amor. Mas eu quero saber se você primeiramente recebe o seu amor. Você se ama. Então coloca essa daí. A mulher sabe, ela se valoriza. E o que é algumas evidências de que você se valoriza? A mulher se cuida. A mulher se respeita e a mulher se posiciona, tá? Então, eu quero dizer para você que é mulher que está no ambiente profissional fora de casa, para você que está dentro de casa, eu quero dizer,
não tem mimimi, não tem historinha. Você se cuida? É. A minha mãe já dizia, Renata, eu posso estar em casa, mas para receber o meu marido, eu vou estar me cuidando. E seja para a gente que está nessa quarentena, você tem se cuidado? Eu vi que a Dani está aí toda impecável. Eu estou até assim, oh meu Deus, vou ter feito mais maquiagem. É, me arrumei para nossa É live. um brinco mais bonito. Mas vou Você te tem se falar, cuidado? eu vi um vídeo da Camila Vieira, a esposa do Paulo, que Aham. ela falou exatamente isso. No comecinho da quarentena, ela falou: mulher, você vai ficar em casa, nada de ficar de pijama o tempo todo, nada de ficar com o cabelo pro alto, se arruma, bota uma leve maquiagem, bota um brinquinho, porque senão quando acabar a quarentena, o marido vai achar que morou com uma bruxa e vai meter o pé. Mas independe do outro também, tá, gente? Assim, em Sim, primeiro lugar é para você. É tão bom quando a gente se olha no espelho e a gente está feliz com a gente mesmo e vai, faz o cabelo, fez a unha. Eu não resisti, eu chamei a manicure com todos os cuidados e fiz a unha essa semana. Enfim, já saiu tudo por conta de lavar a louça, mas tá tudo bem. Você tem cuidado da sua autoestima? Sinceramente, você tem cuidado? Porque não adianta o meio, seja profissional, ou seja sua família, onde você estiver, o meio só vai te valorizar se você, em primeiro lugar, você se valorizar. Então, eu trago é. essa reflexão para você. Se você tem se cuidado, se você tem se respeitado, como a Dani, eu não sei se eu te chamo de Dani, pastora Daniela, Sim, pode me chamar de Dani. como a Dani compartilhou da história dela, se respeitar é saber, eu tenho um sonho de ser cantora. E eu vou correr atrás desse sonho, eu vou fazer esse sonho acontecer. Eu tenho esse Sim. desejo de viver exclusivamente para o reino de Deus. E eu vou fazer isso acontecer. Isso é você se respeitar, saber o que você gosta, Uhum. poder colocar em prática os seus sonhos e se posicionar. Outra coisa importante, eu vejo mulheres no meio profissional que não se posicionam adequadamente, sabe? Você está seja na empresa, onde você estiver, você ali tem um posicionamento para cumprir. Deus colocou ali, não foi à toa. Você se colocou ali, não foi à toa. Então, se Uhum. coloca como uma profissional, se valorize enquanto profissional. Não deixe que os outros façam com você o que você não quer, sabe? É. Se respeite e os outros vão fazer com você aquilo que você tem feito com você. Então, se valorize. Cuidado com os papéis invertidos, principalmente na casa. Eu tenho visto mulheres sendo filhas dos seus próprios filhos. Eu tenho É. visto mulheres exercendo o papel que é do sacerdote, que é o do homem para fazer. Então se posiciona. Não assuma o lugar do seu marido, porque quando você assumir o lugar do seu marido, você está proibindo ele de exercer o papel dele. Muito cuidado, isso é algo que eu vivi durante alguns anos. Eu assumia lugares que eu vi, e caramba, isso não é meu lugar, não, isso é o lugar do meu marido. No nosso início do nosso relacionamento, eu tratava o meu marido como se fosse um filho, paparicando, mimando e o impedindo de exercer o papel dele. Isso tem a ver com os vícios emocionais, uma coisa que a gente trabalha muito, mas eu não vou entrar a fundo nesse detalhe, mas eu quero trazer isso para você. Se posicione como a mulher sábia que edifica o seu lar. Você, você se importaria de falar só quando foi a virada da sua mudança de comportamento? Quando caiu a ficha assim, não sou a mãe, eu sou a esposa e eu tenho que deixar ele fazer o papel dele. Você lembra quando é que foi que, tipo, pá, deu aquele insight e aí você mudou? Como é que foi essa mudança? Porque é mais comum do que a gente imagina. É. Ela começou sem eu perceber, ela começou exatamente por ter uma série de coisas para fazer e aí não dava conta de paparicar tanto, de fazer tantas coisas. Então foi Uhum, na distribuição, né, com os filhos, com os afazeres e tudo do profissional. Mas a uhum, virada mesmo veio na minha busca dos últimos anos para cá, através do coaching, entendendo os vícios emocionais, entendendo mais sobre os papéis. E principalmente o meu conhecimento e a minha busca em Deus, que assim, quanto mais eu fui buscar do meu desenvolvimento emocional, mais eu senti a necessidade de buscar o desenvolvimento espiritual, porque o nosso trabalho é muito sério, a gente lida com muitas vidas, sim. então eu vi que eu precisava me fortalecer no espiritual para exercer aquilo que eu exerço no natural.
E essa sim, minha busca, e principalmente lá na Estância Paraíso, os cursos que eu fiz lá, o Moriá, o Renovo, Escola de Intercessão, eu fui sim. entendendo mais sobre os papéis, sobre o papel do sacerdote. O pastor Luciano Subirá também, com os livros dele, eu comecei a estudar muito, fiz vários estudos também da escola que ele tem, que é o orvalho.com. Então, Uhum, buscando mesmo, foi os dois. E foi sim. dos últimos anos para cá, assim, que realmente eu tive esse entendimento e aí eu virei e falei assim, não, eu vou gerar em oração o, o que eu quero que ele faça e não vou sair fazendo, né? Então, desenvolvendo essa humildade aí também. Tremendo demais. É muita coisa para falar. Mas, Sim, enfim, então é isso. E ela se ama. Então, não adianta que a gente não dá para o outro aquilo que a gente não tem. Eu vejo pessoas dizendo assim, mas eu amo tanto o próximo. Não adianta você dizer que você ama o próximo se você não estiver se amando. E isso foi uhum, um processo que eu também desenvolvi muito dos anos para cá. Porque eu fazia muito pelo próximo, fazia muito pelos filhos, fazia muito pelo marido, fazia muito pela casa, fazia muito pelo meu profissional e eu fazia pouco por mim, Renata. Fazer coisas que eu gosto, me valorizar, comprar coisas para mim, isso não existia. Era para os outros, sempre os outros, os outros, os outros. E eu descobri que isso era uma farsa. aham, Na verdade, é uma farsa, que a mulher sábia verdadeiramente é aquela que se valoriza. E ela tem é. tanto que ela transborda e alcança as pessoas. Agora, se eu não tenho para mim, como é que eu vou dar para o próximo? Eu vou te falar que no método CIS eu também fui liberta desse ciclo vicioso aí. Uma vez eu fiz uma viagem para BH e eu observei que eu comprei presente para todo mundo e para mim eu trouxe uma camisa. Aí eu falei, gente, isso não tá certo. Quando eu fiz o Pois é. CIS, a minha mente abriu. Eu falei, não, peraí, essa proporção não tá certa. Eu tinha que comprar coisas para mim e levar lembranças da viagem, não comprar os melhores presentes para as pessoas e uma camisa para mim. E aí eu lembro que eu alinhei isso e hoje, graças a Deus, eu já estou bem mais equilibrada nisso aí. Pois é, Jesus veio para te salvar, né? Em primeiro lugar é a gente. Não é à toa que até no É. avião eles falam primeiro bota a máscara na gente, para depois botar no filho. Eu falei, não, eu primeiro vou botar no meu filho, tá doido? Como é que eu vou botar? Aham. Mas, sabe? Então, assim, é um princípio. Eu creio que isso realmente é um princípio. Bom, É. terceiro ponto, que a mulher sábia, ela sabe o que ela quer. Então, escreve aí, gente. Um, a mulher sábia, ela é imperfeita. Dois, a mulher sábia, ela se valoriza. Três, a mulher sábia sabe o que quer. E eu já vou dar logo quatro, até em função da hora, voou. Quando é bom, né? Quando o Sim. assunto é bom, quando tem Muito. interação, o tempo voa. E o quarto ponto é que a mulher sábia, ela usa os seus dons e seus talentos, tá? Então vamos lá, no terceiro ponto, a mulher sábia, ela sabe o que quer. Como a Dani trouxe, ela sempre soube o que ela queria. Ela queria trabalhar no lugar, ela não queria ir para a escola, ela queria trabalhar num lugar em que tivesse o ambiente da palavra de Deus. E eu pergunto Sim. para você hoje, você sabe o que você quer? Sinceramente. Você está fazendo o que você quer fazer? É essa profissão que você está exercendo? É a profissão que você queria exercer? Porque olha para a minha trajetória, olha para a trajetória da Dani. Nunca é tarde. Aí você pode perguntar, quando é que você virou verdadeiramente a chave? Depois dos 40 anos. Eu lembro que eu virei para o meu professor e falei assim, mas professor, é possível uma quarentena? Quarentona? Quarentena é daquele país, né? Uma quarentona. Olha que agora ser perfeita. Antigamente eu ia falar, caraca, eu errei, olha que absurdo. Aham. Isso. Então, pode uma quarentona. Aí o pessoal deve estar falando, mas quantos anos ela tem? Já tem 47 anos. Então, Caraca, nem parece. pode uma mulher depois dos 40 dar uma guinada na sua vida profissional? Pode, porque o seu dei, por que você não pode dar? Tem pessoas muito mais velhas que dão. Então, Sim. você sabe o que você quer? Sua vida, ela deve ser baseada por princípios e valores. Então, a Dani deixou isso bem claro no depoimento dela. Quais são seus princípios e valores? Porque as suas decisões, elas são pautadas em cima disso. Eu tinha como princípio e valor estar próxima dos meus filhos, ver o desenvolvimento dos meus filhos. Então, a minha mudança na vida profissional, ela foi pautada por isso, foi algo consciente. A mulher sábia, ela constrói a sua vida extraordinária. Então, a visão extraordinária que a Dani hoje está vivendo, dela, né, tá aí publicando
o EP dela, EP, né? Que fala? Agora é O EP. EP, escrevendo o livro, à frente da igreja com seu esposo. Então, assim, somos nós que vamos construir, não é o mundo que vai dizer qual vai ser a nossa vida. E não coloca também isso para Deus, não, porque Deus já nos deu todos os dons e talentos. A gente pode buscar em Deus a confirmação, mas Ele Sim, revela no nosso coração a vontade dEle, que é perfeita e agradável e é soberana, mas você tem que colocar os seus pedidos diante de Deus. Cria, qual é a sua visão? Né? Em Abacuque fala. Então, assim, a gente tem que escrever a nossa visão extraordinária. E a mulher, sabe, ela reconhece que ela é autorresponsável, ou seja, você tem o controle da sua vida. Não deixa o barco levar, sabe? A vida me levar, como o Zeca Pagodinho fala na música. Pega o leme do seu barco e direciona. É possível, sabe? Se você está em casa e não queria estar em casa, é possível você trabalhar fora. Se você trabalha fora e queria estar em casa, ter sua agenda, sabe? Uma das coisas que eu mais queria era ter flexibilidade com a minha agenda, poder é, montar a minha agenda. Isso era algo que eu queria, poder trabalhar muitas vezes de casa, como a gente está fazendo. Olha quantas pessoas estão se descobrindo. Caramba, eu estou sendo mais produtiva até em casa do que no trabalho. Seja qual for a sua visão extraordinária, mas tenha a sua visão. Qual é o sonho que você deixou lá? A gente está em época de Páscoa, época de ressuscitar sonhos, sabe? Não é porque você amém. deixou lá esquecido que você não pode ressuscitar. Ressuscita teus sonhos. Se você tem um talento, seja para cantar, seja para escrever, qual é o seu dom, o seu talento? Usa. Deus não te deu Uma à coisa, toa. uma coisa que eu tenho falado muito é sobre as pessoas voltarem a estudar. Eu descobri assim uma gama de pessoas na liderança da igreja quando eu comecei a fazer o treinamento, né, o grande treinamento da liderança que foi no ano passado, final do ano passado. Nós assumimos a igreja em agosto. E aí eu comecei perguntando: fale seu nome, sua escolaridade e a igreja de onde você veio antes de ser da Vale de Bênção. E eu fiquei assim impactada de ver que eu tinha pessoas que não terminaram o ensino fundamental. E aí eu falei: hã? Você não terminou o ensino fundamental? Não, não terminei, porque a pessoa não parecia. E eu chamei essa pessoa e encorajei ela e falei: você tem que estudar, eu já te vejo um psicólogo. Que eu perguntei: o que você sonha? Eu sonho em fazer Legal. psicologia. Falei: então eu já te vejo um psicólogo, eu já te vejo clinicando, eu já te vejo pregando com esses conceitos e tal. E comecei a empoderar ali, junto com a outra pastora que me auxilia. E a gente encorajou aquele irmão e ele já está terminando o supletivo do ensino médio. Que legal, que legal. Seja uma Ele fez ressuscitadora de sonhos. surpresa. Ele fez Muito bom. surpresa. E ele falou: A pastor, Rosana, até o começo do ano que vem eu vou estar fazendo a minha faculdade. Eu falei: assim vai ser em nome de Jesus. que legal. Olha aí, a Rosângela está falando. Eu tenho muita vontade de estudar, sim. Que bacana, É, Rosângela. Eu Rosângela tenho... também é de lá da nossa igreja. Que Beijo, legal. Rosângela. Eu tenho a Tem que voltar a secretária que estudar, trabalha. gente. Tem uma secretária que trabalha aqui em casa que está fazendo faculdade online. Ela trabalha o dia todo e ela não deixa de fazer. Ela terminou o ensino médio, depois entrou na faculdade. Eu também sou assim. Eu vou profetizando aí, vou vendo, ajudando as pessoas a É. sonharem. Deus tem ela aberta a minha visão, graças a Deus, assim, Ai, glória a de Deus. poder enxergar esses sonhos que as pessoas, às vezes, nem elas mesmas enxergam mais, né? Então, é, a mulher sabe, ela usa seus dons e talentos, ela entende que tem uma missão e um propósito. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Você está cumprindo? Sinceramente, você está cumprindo aquilo que Deus te chamou, que te capacitou para você fazer? Você tem desenvolvido seus dons e seus talentos? Você tem crescido? Você tem contribuído para o próximo? Então, assim, eu creio que, como na parábola lá dos talentos, quando a gente tem e a gente multiplica, Deus dá muito mais. Mas pegar um talento e deixar guardado, né? A gente pode até perder aquilo que tem. Então, eu Sim, creio que se você tem dons e talentos, é para você usar. Coloque isso diante de Deus e as portas vão se abrir. Eu mesma vinha me questionando esses dias, a gente está fazendo, eu queria até compartilhar esse trabalho, eu até comentei com você no WhatsApp. sim. A gente trabalha muito.
nessa busca por sabedoria, nessa busca de ser uma mulher virtuosa, eu entendo que, né, o segredo está todo na palavra, na Bíblia, né? E a gente tem um Todo na conceito que é palavra. modelar. Aquilo que eu Sim, admiro, eu acabo atraindo para a minha vida. E quando a gente fica íntima de pessoas, a gente acaba pegando as manias das pessoas, né? Eu tenho amigas que as pessoas dizem até que parecem irmãs, porque a gente convive tanto junto que um pega a mania de outro. E é Deus me verdade. colocou isso no meu coração. Eu quero ser íntima de Jesus. Apesar de estar há 30 anos e conhecer muita coisa, né? Mas eu quero ser íntima de Jesus. Então, eu comecei a mergulhar no Novo Testamento. A gente está fazendo um estudo em Lucas. E a cada semana a gente está fazendo lives aos sábados, 9 horas da manhã. E a gente nomeou esse Sim, projeto. Eu falo a gente porque já tem um grupo, inclusive tem várias pessoas aí, que a gente chama de Modelando Jesus. Então, sim. se você quiser saber mais sobre Você e a isso, Alda Célia, né? a gente está modelando Jesus, eu estou trazendo os conceitos de inteligência emocional à luz da palavra, e a Alda vem trazendo com conhecimentos bíblicos também, com as canções dela, é uma adoradora, e tem, assim, o projeto está tomando corpo cada vez maior, e a gente vem falando nessas lives, sabe, que a gente possa ser megafone de Deus aqui. E eu Amém. comecei a colocar isso diante de Deus e eu estou vivendo tudo aquilo que as lives estão proporcionando. Então, estar hoje aqui falando com você é reflexo do que Deus está trabalhando em mim Glória a através Deus. dessas lives. Porque Glória a Jesus, Deus. ele era, aonde ele ia, ele falava para multidões. E eu falei, Deus, eu também quero falar para multidões. E a internet está aí para isso. Eu quero poder servir mais no reino. Eu creio que quanto mais a Aleluia. gente prega, quanto mais a gente fala da palavra de Deus, mais os milagres vão acontecendo. Porque todos os milagres que vinham eram depois que Jesus estava lá pregando. Então a gente está modelando Jesus, né? A gente está buscando entender como é que Jesus pensa, como é que Jesus sente, como, o que Jesus fazia, porque isso é a matriz, né? Comunicar, Uhum. pensar e sentir. Então, eu deixo com É. vocês aqui essa palavra. Se você quiser mais, se você tiver gostado do que a gente está falando, eu quero me disponibilizar para estar aqui outras vezes. Eu sou Ê! transborda, eu quero falar muito, eu tenho muito a contribuir e a Oba! crescer com vocês. Eu creio que a Dani é um presente de Deus. Eu vi assim pelas fotos, né? Eu não tive o privilégio ainda de ir na sua igreja, mas eu quero muito ir. Mas deu para Sim, ver pelas fotos, pelo seu trabalho, assim, a emoção das pessoas, a sua busca, a sua do seu marido, do Pablo, pessoas muito de Deus e assim tem esse compromisso com a palavra. Então, eu creio que sim, Deus une. A gente está falando aqui de propósitos, de dons e de talentos. Eu sim. creio que Deus não está nos unindo por acaso. Então, eu quero Eu me creio. colocar aqui à disposição né, das Amém. pessoas que te seguem. E gostaria que as pessoas que também estão aqui, que me seguem, conhecessem mais da sua igreja, que estivessem Sim. com a gente. Então, assim, se o pessoal quiser seguir, a gente está com o Instagram, que se chama Modelando Jesus, e a gente está com essa série que vai terminar só lá em agosto, que termina em Lucas, mas aí depois vão vir outros projetos, certeza. Sim. Então, é Será isso. que a gente não pode fazer um Modelando Jesus Pocket aqui no meu Instagram? Eu estou aberta aí ao que for. Vamos, Assim, vamos eu tramar. já disse para Deus que eu sou acessível que nem ele. E eu estou Glória a aberta, Deus. a cada live a gente cria umas tags, eu estou aberta a novas ideias, então, assim, eu acabei de falar isso no último sábado, estou aberta a novas ideias, estou acessível, e é Tá. isso, conta comigo, você é assim, a energia que você transmite para as pessoas, e você é o megafone de Deus, assim, eu creio que o Glória a seu Deus. ministério só está começando, acho que muitas coisas ainda Amém. vão acontecer, e cada vez mais os livros, assim, eu vejo que você verdadeiramente está no Amém. caminho certo, Deus está te usando, o Espírito Santo tem te guiado, parabéns, parabéns, muito feliz mesmo por estar aqui, Ai, que coisa linda. Estou muito feliz também. gratidão. Esse feedback vindo de você é muito importante para mim, porque, como eu te disse, tenho acompanhado o seu trabalho e sei que você é uma serva de Deus. Hoje, te conhecendo um pouco mais, então, para mim, é um feedback muito importante, muito, muito mesmo. Ele me constrói um pouco mais e vamos sim tramar algum plano de Deus aí, algum plano bom para a gente fazer mais lives, porque eu quero também deixar o Instagram aqui como esse megafone de Deus.
Essa é a quarta temporada das lives. Eu comecei assim bem tímida, né, por causa da quarentena e de repente a coisa foi tomando uma proporção de um planejamento mais ali detalhado e as pessoas vindo e dando feedback, dando testemunho, mudando comportamento. Então, é isso. E a Faltam Febracis também, tá 25. de portas